Olha, gente, uma história de violência contra a mulher que termina com o sogro assassinado. Reinaldo, de 53 anos, ele foi morto pelo genro Jonathan ao tentar defender a filha. A mulher fugiu para a casa do pai. Presta atenção. Ela era vítima de violência do marido. Fugiu para a casa do pai em busca de abrigo, após discutir com o marido. Aí é o seguinte, o Jonathan, chegou lá no local, foi atrás da esposa, na casa do sogro, o Reinaldo, que foi até o portão para conversar com o genro, mas ali iniciaram uma discussão. Claro, o pai protegendo a filha, o pai defendendo a filha. O homem brigou, costumava ser violento contra a filha, a mulher fugiu, foi para a casa do pai pedir socorro, pedir apoio, pedir segurança. Aí, iniciaram uma discussão, o sogro e o genro. O Reinaldo, então, o homem, o sogro, teria dado um empurrão no genro. Sabe aquele empurrão? Ó, sai daqui, sai da minha casa, deixa minha família, deixa minha filha, acalma, vamos acalmar. Só que minutos depois, o Jonathan até saiu, só que depois ele voltou. E aí ele não voltou sozinho, ele voltou com um amigo. Se dá para chamar de amigo, de um parceiro, de um comparsa. E eles executaram o Reinaldo no meio da rua. O Reinaldo ainda tentou fugir, mas ele acabou sendo atropelado pelos suspeitos. Imagina, o genro e o comparsa, o que fizeram? Depois disso, deram no pé, fugiram. Reportagem do nosso Nader Kalil. Foram pelo menos 15 tiros. E se não bastasse, Reinaldo Teixeira, de 53 anos, ainda foi atropelado. Socorrido por vizinhos, ele chegou a ser levado até o Hospital Mário Gatti, em Campinas. Mas já chegou sem vida. O homem tentava proteger a filha de 24 anos, que era agredida pelo companheiro. Foi então que o genro, Jonathan Ricardo Gonçalves, matou o próprio sogro. Reinaldo morava aqui nesta casa com uma família em Campinas. O homem, que sempre foi bem visto por aqui, trabalhava com jardinagem para uma empresa que prestava serviços para a prefeitura. Meu irmão, ele era um paizão, um irmãozão, um filho que meu pai amava, sabe? E ajudava todo mundo. Se precisasse dele, ele nunca negou ajuda para ninguém, sabe? A irmã de Reinaldo conta que ele não era de se meter em confusão, até ter que proteger uma das filhas. Era um pai protetor, né? Um pai, um vô, que sempre cuidou da netinha dele, enquanto o cara estava preso, ele que sustentou a netinha, cuidou da filha, né, que é a mãe da neta. E ela achou que ele ia, talvez, né, na inocência, né, achou que ele fosse mudar, mas o cara nunca mudou, né. A filha de Reinaldo Teixeira havia fugido da casa onde morava com o companheiro após ser agredida por ele. Jonathan Ricardo Gonçalves não aceitou que ela viesse aqui para a casa da família com a filha do casal, de apenas 5 anos. Ele exigia que ela e a criança voltassem para a residência onde eles moravam. O rapaz veio até a casa da família. Houve uma discussão com o sogro. Depois da discussão, ele saiu, mas voltou minutos depois, acompanhado de um comparsa já armado. O pai da jovem, vendo que podia ser morto e para proteger a filha, saiu correndo por esse portão. E aqui começaram os tiros. Uma das marcas ainda ficou aqui. O homem tentou correr por cerca de 50 metros, mas acabou sendo alcançado pelo genro e o comparsa dele, a cerca de 50 metros daqui, onde foi executado. As marcas dos tiros ficaram por todos os lados. Reinaldo Teixeira foi baleado várias vezes, caindo no chão. Jonathan e o comparsa ainda passaram com o carro por cima dele na hora da fuga. Ele desceu correndo, né? Porque ele queria se esconder, né? Dos tiros, correr dos tiros. Aí foi aonde ele pegou e passou com o carro, deu ré, atropelou ele e passou umas 3 vezes, umas 4 vezes, não sei. Aí o vizinho, foi onde o vizinho pegou e foi socorrer, né? Mas já chegou no hospital já sem vida.
Policiais civis, militares e peritos estiveram no local. Cápsulas e munições deflagradas foram recolhidas para um exame de balística para confirmar se apenas o comparsa de Jonathan estava armado. A dupla que fugiu em um carro cinza após cometer o crime ainda não foi encontrada pela polícia. E nem identificado quem é o homem, o comparsa de Jonathan Ricardo, na execução do sogro dele. De acordo com a família, foram tantos tiros disparados porque os dois homens estariam armados. Prova disso é que a gente ainda encontra aqui no meio da rua cápsulas de pistola usadas na execução. Essa aqui, de calibre 380. Reinaldo Teixeira, executado de forma covarde, só estava protegendo a filha da violência e dos abusos do próprio genro. A família tem medo que o rapaz, que continua foragido, volte para terminar o que começou. Agora, para matar a ex-companheira. Que ele pague pelo que ele fez, né? Porque deixou aí as 4 filhas dele sem o pai, deixou a neta sem o vô, deixou a esposa, que é meio adoentada, sem o esposo. Não merecia isso que eles fizeram, não. Já imaginou essa criança agora? Quando ela tiver consciência de tudo, receber a notícia, foi o meu pai. Foi o meu pai que matou o meu avô. Que matou o avô. Um homem de 53 anos, que a única coisa que ele queria era defender a filha. Esse homem que você está vendo. Esse é o Reinaldo Teixeira, de 53 anos. Um pai de família, 4 filhas, né? Agora deixa a netinha, morreu de uma forma violenta por um covarde. Por um covarde que foi buscar um comparsa armado para vir até a casa do sogro, o Jonathan. Esse cara aí, ó, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ele pode estar em qualquer lugar do Brasil. É importante que você que está acompanhando a gente aí em vários lugares do Brasil pela internet, presta atenção no rosto dele aí, ó. Jonathan Ricardo Gonçalves. Esse aí é o genro, que foi lá, o sogro dava proteção para a mulher. Ele foi lá, buscou o comparsa, falou, vamos lá matar. Não contente com os tiros, passaram com o carro por cima do corpo do homem, como se fosse um pedaço de pau, um pedaço de pedra que tivesse jogado ali no meio da rua. Jasso, que se exclui que fosse no calor do momento. Não foi no calor do momento. Ele teve a discussão, foi impedido de entrar na casa e com todo o direito, a gente não precisa receber ninguém na nossa casa, ainda mais se estamos protegendo um filho, um neto, enfim, nossos familiares. Aí ele sai, porque então não é no calor do momento, ele sai e vai buscar um outro meio, ou seja, esse comparsa, arma, veículos, meios para atingir o sogro. E aí, de forma covarde, eles disparam contra eles, talvez com uma, talvez com 2 armas, a perícia vai dizer isso, mas não contente com esse resultado, talvez pela dúvida, já que a vítima estava fugindo, ainda atropelam por mais de uma vez a pessoa. Então é muito covarde, muito agressivo e sim, há motivo para que a família esteja com temor. Por quê? Porque, de alguma forma, o nosso agressor, o Jonathan, ele acreditava que o pai, o sogro é que estava impedindo que ele acessasse a esposa. E da mesma forma ele pode achar que outras pessoas estão impedindo e agredir outras pessoas, e inclusive a própria esposa, né? Doutora Márcia, e aí, mais uma vez, a gente observa aquela questão que volta e meia a gente fala aqui no Balanço Geral, né? A mulher chegou num determinado momento a acreditar que ele fosse mudar, mas não mudou. E aí, a situação parece que em vez de melhorar, só piora. É que é o ciclo da violência. A pessoa é violenta, aí depois de um certo momento ela pede desculpas, vem aquele discurso, não, eu vou mudar, isso não vai mais acontecer, vou parar de usar droga, vou parar de beber, vou arranjar um emprego, enfim, as condições que ele acha conveniente para convencê-la disso, por algum tempo até procede dessa forma, algum tempo pode ser 1, 2 dias, né? Varia um pouco, né? E logo em seguida a violência fica ainda pior. Por quê? Porque nada se resolveu, apenas houve aquela conversa que não faz sentido, porque se a pessoa podia ter mudado gradualmente antes, por que resolve mudar de uma vez só? No nosso mundo é uma fake news, né? Então, se é o caso de fazer uma retomada nesse sentido, é necessário que os dois se tratem. Porque ela, como vítima, também está traumatizada, também está com aspecto difícil, então os dois têm que se tratar. O agressor na agressão e a vítima para parar de ser vítima. E isto serve mais uma vez de alerta
para você que talvez viva uma situação como essa. Você que talvez aí nos 4 cantos da sua casa, talvez passe por uma situação como essa, fica sempre o nosso alerta aqui da doutora Márcia e também do Balanço Geral.